A PreSonus Audio Electronics foi fundada em 1995 e desde aí tem vindo a crescer até ser atualmente uma das marcas líder do mundo em produtos de áudio de qualidade profissional sem sacrificar a acessibilidade. Nós, Egitana, trabalhamos com a PreSonus desde o início, temos desenvolvido uma relação fantástica e é sem dúvida uma das marcas que deves sempre considerar quando precisares de equipamento de estúdio. E mais, não é só de estúdio, e mais. Portanto, fica por aí, porque hoje vamos então conhecer melhor a PreSonus. Olá, sou o Luís Alberto e para quem não conhecer, este é o canal da Egitana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje com destaque para uma marca, a PreSonus. Vamos já à história, mas para não perdermos o fio à meada, peço-vos já que considerem o vosso apoio ao nosso canal, a este projeto onde trazemos reviews de produtos, testes a guitarras, reviews a guitarras, a interfaces, controladores MIDI, controladores DJs, mesas de mistura, colunas, PAs, onde pudermos ajudar, marcamos presença aqui neste canal com diverso conteúdo, por isso se quiseres e puderes, a tua subscrição é muito importante para nós. E nunca é demais, um like neste vídeo e um comentário no final, podes aliás dar-nos o teu feedback acerca da PreSonus e acerca do vídeo, se tiveres também algum produto da marca que aqui falamos hoje. À data deste vídeo, estamos em 2022, a PreSonus já passou a barreira dos 25 anos e é sempre um bom número para analisarmos e fazermos um balanço. E ao longo destes já mais de 25 anos, o objetivo da PreSonus tem sido muito simples: construir soluções inovadoras para músicos, criadores de conteúdo, produtores, engenheiros de som e por aí, you name it. Hoje, a PreSonus é uma das marcas líder de mercado no que toca a soluções de hardware e software e de gravação de som, tanto ao vivo como em estúdio. Jim Odom é diretor de estratégia da PreSonus, é guitarrista, é produtor e engenheiro de som e cofundou a empresa com um colega, atual vice-presidente da PreSonus, Brian Smith. O objetivo de Jim e Brian era construir ferramentas profissionais e acessíveis de produção musical para músicos e engenheiros de som. Então, a garagem de Jim serviu de ateliê e oficina e de lá saiu o primeiro produto, o DCP-8, que é um compressor limitador gate analógico de 8 canais controlado digitalmente, ou seja, um circuito analógico controlado através de MIDI. Estamos em 1995 e se atualmente isso já é quase um dado adquirido, falar em digital em 95 era estar muito à frente. Desde aí, microfones, interfaces, mesas de mistura, pré-amplificadores, entre tantas outras soluções, foram desenvolvidas pela marca até aos dias de hoje e é precisamente isso que vamos ver ao longo deste vídeo. Mas logo desde o primeiro lançamento, a PreSonus recebeu uma patente sobre uma tecnologia inovadora, em 1995, que ainda hoje é empregada nos pré-amplificadores de microfone, que são os X-Max Remote, usados na série Studio Live 3 e na série Quantum, por exemplo, são só dois exemplos. Até 98 a PreSonus lançou mais alguns compressores, mas entre 98 e 2000 lançaram logo os afamados pré-amplificadores de microfone e falamos aqui, para quem não se lembrar ou não conhecer mesmo, no MP20, o M80 e o VXP, todos com controle IDSS, e IDSS já agora é um controle que ajusta a corrente do amplificador até ao ponto em que os níveis do sinal, do microfone, ficam uniformes para simular uma equalização mais saturada, a válvulas, por exemplo, aquele som mais quente, e esse controle vai de 0 a 100%, ou seja, se quisessem usavam, se não quisessem não usavam e tinham assim um controle absoluto sobre aquilo que queriam, portanto era mais simples. E estes pré-amplificadores já agora eram sobretudo famosos pelo resultado final que proporcionava um som mais quente, lá está, mais uma vez, mais encorpado, mas sem distorcer. E aqui é que estava o segredo. A nova geração de produtores ainda os procura muito, inclusive é no eBay ou noutro site, portanto, se tiverem alguns desses por casa, não os vendam. Quem não tiver, também não se preocupe, porque a qualidade dos dias de hoje é em tudo igual ou melhor, portanto é só passarem no nosso site, entrarem em Egitana, procurarem pela PreSonus e vão encontrar tudo. Continuando, em 2000, na entrada do novo milénio, começa a revolução interface. A PreSonus é hoje muito conhecida pelas interfaces, todas elas fantásticas, desde a gama de entrada às gamas profissionais, tem lançado produtos que de facto são absurdos, na minha opinião, mas isto para dizer o quê? Que tudo começa em 2000 com a DigiMax, 8 canais, 8 pré-amplificadores, conversão analógica digital ADAT, e aqui é preciso mesmo fazer um marco. Isto é uma bandeira da PreSonus, já que até ali todas as interfaces áudio tinham entrada ADAT, para se ligarem equipamentos ADAT, e daí captar o som para o computador, mas não tinham pré-amplificadores de microfones para gravar, por exemplo, uma banda completa, uma bateria, por exemplo, com 8 canais, e portanto
a ideia genial da PreSonus foi: porque é que não vamos juntar tudo, em vez de andar com a interface, mais os pré-amplificadores, tudo à parte, juntamos num. E nascia assim a primeira interface Digimax com os tais 8 canais e conversão ADAT. Interessa referir que a ADAT é a terminologia para Digital Audio Tape, apesar de hoje pouca gente usar, grandes estúdios e grandes produtores ainda usam bastante. Isto dá a possibilidade de, com apenas um cabo, poder enviar 8 canais, mas isso também são outras conversas para outros vídeos, hoje não vamos falar nada. A PreSonus, com essa ideia de interface, veio revolucionar de tal forma que a partir daí não há interfaces áudio de grande formato, atenção, que não tenham pelo menos os 8 pré-amplificadores e conversão ADAT. E se o ADAT pouco se usa hoje, pela evolução dos tempos, também foi o FireWire. Já agora, uma curiosidade, sabiam que o FireWire surgiu primeiro que o USB? Pois é, é apenas uma curiosidade, ia desenvolver, mas é uma curiosidade. As ligações FireWire revolucionaram a rapidez de transferência de dados e isto era algo que interessava a todas as grandes marcas, então também a PreSonus acompanhou essa evolução com o lançamento da FireStation em 2002 e depois a FirePod em 2004. Portanto, rapidamente a PreSonus passou em menos de 10 anos a ser uma das marcas de eleição para quem queria produzir em casa, até porque tinha aquele grande aliado que era a acessibilidade. O sucesso foi de tal forma grande que até 2006 o foco foi sempre esse, em 2005 com a Inspire 1394, controlada completamente através de software, e em 2006 com a Fire Studio, a primeira interface do mercado com som surround e monitorização estéreo, controles on-board, 8 pré-amplificadores combo XLR Jack, enfim, a PreSonus estava imparável. Logo um ano depois, com este sucesso todos de interfaces e controle via software, etc., a PreSonus lança mais um produto que se mantém muito procurado, muito mesmo, o FaderPort, o primeiro controlador DAW físico, para que pudessem controlar fisicamente funções na DAW, em vez de andarem com o rato, faders, etc. Muito útil para fazer automação, por exemplo, mas desta forma era muito mais simples e muito mais rápido. E se até aqui a PreSonus nos impressiona com sucesso atrás de sucesso, preparem-se agora para 2008 e 2009. Mesas de mistura Studio Live e a DAW Studio One. Deixem-me que vos diga que tanto a mesa de mistura como a DAW são sucessos sem precedentes. A Studio Live é ainda hoje uma marca daquelas que muita gente ambiciona, aprecia, gostava de ter ou quer comprar, e a DAW Studio One é provavelmente um dos softwares de produção mais usados em todo o mundo. Temos já agora um vídeo acerca de DAWs que podes ver aqui neste card. E assim se passam, de repente, 15 anos, e a partir de 2010, como o sucesso da Studio Live levou o nome da PreSonus a um novo patamar, a um ainda maior do que já era, atenção, apostaram forte nesse nome e lançaram em 2011 a Studio Live Remote, entre constantes atualizações ao Studio One. Em 2014 lançaram colunas e sistemas de som PA, se preferirem, também com o nome Studio Live, são o Studio Live AI Series Loudspeaker, e o pináculo desse ano é a abertura do novo espaço PreSonus, onde se testa tudo num estúdio profissional com engenheiros incríveis, e é aqui neste River City Studios que hoje bate o coração da PreSonus. Entretanto, até aos dias de hoje, o Studio One tem sido uma aposta claramente vencedora, e os mais recentes lançamentos continuam também a trazer sucessos a uma marca que não para. Por exemplo, a série Revelator e a Quantum trouxeram a possibilidade de ter a preços muitíssimo competitivos a qualidade profissional em nossas casas, nas nossas casas, nos nossos estúdios, nos home studios, nos quartos onde quiserem produzir, porque, por exemplo, até a série Revelator tem interfaces que cabem na palma da mão, sem descurar a tal qualidade que a PreSonus entrega naquilo que se compromete. Finalmente, resta dizer que a PreSonus tem monitores de referência brutais e, no fundo, conseguimos equipar um estúdio completo, basicamente com a PreSonus, diria eu. No site da Gitana, já agora, podem encontrar milhares de produtos PreSonus em stock, com a possibilidade de requerer sempre à nossa equipa outros produtos que não estejam também no site. Portanto, é só contactarem-nos, é muito simples. Para terminar, hoje, as equipas que gerem os produtos da PreSonus, engenheiros de software, designers de hardware, até aos mais nerds do mundo do áudio, continuam a desenvolver uma variedade de soluções inovadoras para produção de áudio, monitores, tais monitores de referência com Bluetooth, por exemplo, headphones, controladores de monitorização, Capture Mobile para iPad, ao software DAW Studio One, sequenciação, o Notion. PreSonus orgulha-se, eu acho que se orgulha de criar soluções neste enorme espectro para qualquer pessoa conseguir colocar em prática a criatividade, e nós em Gitana, obviamente, nos orgulhamos
disso e queremos proporcionar aos nossos clientes também os melhores produtos associados ao melhor preço e, acima de tudo, ao melhor serviço. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam da subscrição ao nosso canal e a um like neste vídeo. Eu creio que ficou mais ou menos tudo referido acerca da história da marca, produtos e marcos importantes. Por isso, até um próximo vídeo e até uma próxima marca, eventualmente. Tenham, acima de tudo, muita saúde e muito obrigado por estarem aí desse lado. Egitana por aqui. Até já!